Se você é um leitor iniciante e quer desenvolver a habilidade de gostar da leitura, ou se você é um leitor mais ávido, mas quer ensinar outras pessoas a desenvolver esse hábito também, então fica até o final desse vídeo que eu quero te ajudar a desenvolver esse gosto pela leitura, assim como eu desenvolvi. Seja muito bem-vindo de volta a esse espaço do conhecimento para você que quer se tornar um leitor e uma leitora melhor. Se essa é a primeira vez que você está me vendo aqui, eu sou a Gil Rosas, criadora desse canal, @bookicult. Se inscreve aqui embaixo para receber esse tipo de conteúdo, ou então conteúdos que venham agregar a sua vida. Assiste outros vídeos aí no canal, tem várias técnicas aqui, tem análise de livros, então assiste aí para dar engajamento nessa comunidade. Nesse vídeo aqui eu quero te ensinar a responder 3 perguntas e 3 passos também, podemos dizer assim, para que você consiga desenvolver o hábito de gostar da leitura. Nada na vida é fácil e gostar de ler também não é nada fácil, sabendo da nossa realidade aqui no Brasil. Eu quero te mostrar 3 perguntas que você pode responder. Lembrando que eu fiz essas perguntas e que eu respondi da minha maneira, e estou aqui compartilhando para ajudar você a entender melhor. Então, espero que te ajude e que você possa adaptar a sua realidade e responder as perguntas conforme as suas necessidades. Estou aqui dando apenas um exemplo de como eu fiz, de como eu respondi essas perguntas para te ajudar e que também você possa usar aí como um norte gostar da leitura. Então vamos para o primeiro passo. A primeira pergunta que você deve responder é: o que eu devo ler? Se você não sabe, eu comecei essa minha jornada de leitura lá em 2020, um momento complicado que o mundo estava passando. A gente começou a ficar nas nossas casas e na época também eu iniciei o meu mestrado. E eu já tinha em mente que eu deveria ler bastante e ler muito. Por quê? Se você não sabe, no mestrado e no doutorado, você tem que ter bastante provas científicas, artigos científicos. Primeiramente, no mestrado, para você conseguir dissertar, falar sobre um assunto, falar num tema, e no doutorado, para que você tenha base para ter ali a sua tese. A leitura de artigos científicos é crucial nesse processo de desenvolvimento científico. Já tinha isso em mente, então eu fui pesquisar as melhores maneiras de como eu poderia fazer isso. Aliás, se você quiser algum vídeo aqui, que eu traga algum vídeo de canal sobre como ler artigos científicos, coloca aqui nos comentários para que eu saiba se esse assunto vai te agregar algum valor. E não coloca aqui embaixo, que eu quero te ajudar a entender como é ler artigos científicos de modo muito prático, porque eu não sei você, mas quando a gente pensa em artigo científico, antes eu pensava assim: ah, é só para as pessoas inteligentes, só para as pessoas que entendem. Não, pessoal, não é isso. Se eu entendi que não tenho tanta inteligência assim, você vai entender. E como é que eu respondi essa pergunta? O que eu devo ler? Eu comecei colocando essa pergunta com a minha fé. Por exemplo, eu sou cristã, se você não sabe, eu sou cristã e esse canal também é para pessoas cristãs. E eu coloquei nessa pergunta livros relacionados à temática cristã. E também livros sobre sociologia e política. Lá em 2020 e 2019, tivemos um período muito conturbado na nossa política. Eu não estou dizendo aqui nesse vídeo que o governo da época era ruim, ou que o governo, eu sou a favor ou contra o governo da época, não estou falando isso. Eles estavam vivendo num momento complicado e eu queria entender melhor quais são as visões que nós temos de política no Brasil. Por isso que eu falo, é importante a gente estar lendo, a gente estar se informando, não se informando por jornais, mas por livros que vão agregar algum valor na nossa vida e para que a gente possa entender melhor qual é o cenário e qual é o pensamento das pessoas. Então eu comecei com livros de temática cristã, até porque também eu tento entender muito no que eu acredito, entender ali o que realmente é a fé cristã. Então eu comecei com esses livros para que eu pudesse entender quais são os ensinamentos, claro, de Jesus Cristo, o ensinamento de um Deus que é pregado, e porque eu também nunca fui muito de aceitar coisas que veio para mim feitas. Sempre fico me indagando nos meus pensamentos para saber o pensamento daquele autor, o porquê das coisas é importante para cada um de nós. Ler é uma melhor maneira de você entender o outro e entender o universo à sua volta. Partindo para a segunda pergunta que eu tenho aqui para você é: em que ordem eu devo ler? Essa pergunta eu respondi, todas essas perguntas eu coloquei num papel para que eu pudesse ter uma melhor dimensão do que eu estava fazendo. Você já entendeu aqui, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de tocar no livro, de pegar. Eu também sou a favor de você colocar coisas no computador, usar a tecnologia a nosso favor,
Mas eu não quero que a minha mente fique preguiçosa somente de escrever no computador ou aplicativos, mas muitas vezes o nosso cérebro não está acostumado a fazer essas coisas. Então, gostaria de escrever. E o que eu fiz quando eu coloquei em que ordem eu devo ler? Eu botei lá no papel. E aqui nessa parte eu já vou te dar algumas dicas também, porque eu fiz isso no meu caderno para que eu pudesse aplicar. Procure indicações de livros de outras pessoas. Aqui no canal eu trago alguns livros de temática cristã para ajudar você a entender melhor do que aquele livro traz. Mas nada, pessoal, substitui uma pessoa ali que esteja próximo de você, porque ela vai saber as suas necessidades, ela vai conhecer. Eu te aconselho se você é de alguma igreja, a procurar um líder ou um pastor na igreja, que ele possa te ajudar a entender qual é a melhor leitura para você. Não adianta nada você ler um livro sobre teologia ou um livro que você quer muito aprender de um assunto se você ainda não consegue dominar aquele assunto, se você ainda não gosta realmente daquele assunto. Você ali vai ficar fadigado, vai tirar a leitura da sua vida. Então, comece ali, converse com pessoas que te conheça, algum amigo mais duro de leitura para te indicar o livro. E eu comecei assim, pedindo indicações das pessoas que eu conhecia na minha igreja para eu entender melhor sobre a minha fé cristã. E a segunda dica que eu tenho aqui para você é estabeleça uma ordem cronológica. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou te ajudar muito. Como eu falei, em 2020 eu comecei a minha saga de leitura, pudesse entender melhor. E em 2021 eu estava ali melhorando as minhas leituras e o que eu fiz? Peguei aqui do meu editor que foca aqui. Eu fiz uma tabela, né, num caderninho que eu ganhei, esse caderninho que eu ganhei. E eu fiz o quê? A data que a recomendação, né, quem me recomendou, se foi alguém na internet, se foi alguém próximo de mim, o título e o autor, que eu acho importante também dizer a obra. Muitas vezes a gente tá ali falando com a pessoa e a pessoa pergunta, que livro tu leu? E tu não sabe nem, né, dá um esquecimento. Então vai lembrar. Início e o fim. E passando já para a terceira dica que eu tenho aqui para você faça uma cronologia. Estabeleça início e fim, porque assim vai te ajudar. Como é que você começou? Conseguir dar prazo para as coisas. E ameniza ali a sua procrastinação em leitura de livro. Então, a terceira dica também escreva início e o fim naquela leitura que você está fazendo. Bom, é muito legal, porque você vê a minha dinâmica. Em 2021 eu não estava tão bem na minha leitura, mas aí eu consegui, né, ler bastante. Então, é uma dica para você aí. Mas eu te peço que tu se inscreva aqui no canal também, para que eu possa te ajudar nesse momento de cronologia. Você ali ler um livro, de você ter ali um início e um fim para ler um livro e te ajudar a melhorar nas suas leituras, para que você também não possa ser enganado por outras pessoas. Escreve e deixa o like para que esse conteúdo chegue mais e mais pessoas e ajudando assim mais e mais pessoas e crescendo também essa comunidade. O terceiro passo e a terceira pergunta que você deve responder: como eu devo ler? Essa pergunta é respondida da seguinte forma: como é que eu devo ler esses livros? Será que eu vou ler livros físicos ou livros digitais? Eu, particularmente, quando eu respondi como eu devo ler, eu já coloquei ali livros físicos, né? A maneira que eu ia ler aqueles livros. Por quê? Porque eu gosto de livros físicos, eu gosto de tocar, parece assim que eu tenho o poder de estar ali pegando no livro. Então eu gosto muito de ler livros físicos. Inclusive aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card e também aqui na descrição, para você ver o vídeo que eu fiz sobre e-book ou livros físicos, para te ajudar também a tomar uma decisão, a melhor decisão para você ler mais. Também assim, meu cérebro entende que aquele momento é importante, aquele momento é um momento diferenciado e eu tenho que focar ali naquela tarefa. Eu separei um tempo específico para ler os meus livros. Por exemplo, eu até hoje faço isso. De manhã eu coloco ali no meu calendário, na lista de coisas, lista de tarefas para fazer, e eu separo um tempo, eu boto data e hora para que eu possa focar naquilo que eu estou fazendo. De manhã eu acordo, né? Normalmente eu acordo, graças a Deus eu acordo, né? Se eu não acordasse de manhã eu ficaria preocupada. Faço café, faço o que eu tenho que fazer. Depois eu ajeito a minha agenda, coloco os conteúdos que eu tenho que colocar aqui no YouTube e no Instagram também. E assim, depois eu começo a fazer a minha meditação bíblica, que eu chamo assim, as minhas leituras bíblicas, os meus estudos bíblicos. E após os meus estudos bíblicos, eu consigo colocar ali 25 minutos para que eu consiga ler outro livro. Por exemplo, eu estou lendo esse livro aqui. Vou trazer review aqui no canal, né, Traficantes Evangélicos. E vou dar os motivos também porque eu comprei esse livro aqui. Muito legal. Ele é alto relevo.
Então, gostei muito desse livro, eu tô lendo ele. Depois que eu faço as minhas leituras bíblicas, eu vou ler o livro que eu tenho para ler do mês. E assim eu consigo equilibrar as minhas leituras, tanto de leituras bíblicas quanto leitura de livros normais, é que eu posso conciliar. Claro que não vai ser da noite pro dia que você vai conseguir isso. Você tem que ter disciplina e você tem que ter foco. Se você é um leitor iniciante, coloca essas perguntas no papel também e saber realmente, assim, ter a visão de que você vai conseguir se tornar um leitor melhor. E você que já é um leitor profissional, digamos assim, estabeleça isso também. Às vezes você vai ver que essas mínimas coisas vão mudar muito e vão melhorar a sua leitura. E se você é um leitor mais ávido, também coloca aqui embaixo as leituras, as indicações que você tem para aqueles leitores que são mais iniciantes. E assim a gente ajuda essa comunidade aqui a crescer intelectualmente, indicações de livros. Peço que coloque aqui embaixo para que outras pessoas possam ler também. E assim eu te espero no próximo vídeo.